Os homens. Quem treina o Benfica arrisca-se a ficar campeão. Por levar à risca a frase ou por qualquer outra razão, Borges Coutinho voltou a trocar de técnico, apesar dos sucessos. John Mortimer tomou o lugar do Wilson, mas o treinador não era o único de saída. Jordão troca o Benfica pelo Saragossa. João Alves, o Boa Vista pelo Salamanca. Damas, o Sporting pelo Santander. O futebol nacional entrava num caminho sem retorno. Não havia dinheiro para segurar as grandes figuras. O primeiro grande jogador português a ir para o estrangeiro foi o João Alves. O João Alves tem uma projeção em Espanha que é uma coisa que muitos portugueses não têm noção. O João Alves foi considerado no Salamanca o melhor jogador de todos os tempos do Salamanca e, se não me engano, em 78 foi considerado o melhor jogador estrangeiro a jogar em Espanha, à frente do Cruyff e do Kempes. Essa é uma coisa que nós muitas vezes não temos noção. O João Alves é o primeiro grande jogador português a jogar no estrangeiro, com projeção. O Chalana é o primeiro é a primeira grande transferência de um português para o estrangeiro, de facto. Se não me engano foram 300 mil contos, que em 84 é uma soma muito considerável. E foi ganhar à volta de 5 mil contos por mês, mais prémios de jogo, etc. Embora, isso já foi diferente. Perdemos vários jogadores, a equipa ficou com miúdos, muitos miúdos subiram. Portanto, eu agora depois aí já era dos mais velhos. O Eusébio Simões, o Artur Jorge, o Eusébio Simões, o Artur Jorge, o Jaime Graça, perdemos ali uma data de jogadores e a coisa ficou um bocado preta, como costuma dizer, preta. E então o Mortimer veio, que era com o adjunto, o professor Rui Silva. E então o Mortimer veio e então começou na bancada a ver como é que a gente jogava, como não jogava, e então começou a fazer uma equipa. O que muda a filosofia entre, na altura, o Mike Wilson e do John Mortimer é os ingleses são pessoas que, estou a falar no sentido dos treinadores, são muito disciplinados em tudo, ou seja, em horários de treino, em concentração de treino, é uma hora de treino, o jogador tem que estar concentrado, é 2 horas mais concentrado ainda, portanto era um treinador que exigia muito dos seus atletas e sobretudo era um treinador que era, para mim, era um treinador muito, muito disciplinado e muito duro. O Benfica entra no campeonato 76-77 com o pé esquerdo, mas ia ser também um pé esquerdo, o de Chalana, a contribuir com muitos pontos para a recuperação. À 5ª jornada, os encarnados estão em 13º lugar e John Mortimer tem a cabeça a prémio. Em Assembleia Geral, um grupo de sócios pede por misericórdia que o Benfica admita estrangeiros no plantel como já todos os outros fazem, mas a maioria chumba a modernice. É com o técnico britânico e os jogadores de fabrico nacional que a águia vai dar a volta por cima. Vitória atrás de vitória, com Bento finalmente dono e senhor da baliza, as diabruras de Vítor Batista, a consistência de Bastos Lopes, Eurico, Tony, Vítor Martins, Zé Luís Ocheu e o talento desequilibrador de Chalana ou Nené, que o Benfica galga lugares na tabela, rumo a um incrível 5º tricampeonato nacional. 3 títulos, 3 treinadores, um só campeão, o Benfica. Se calhar o Mário Wilson é que expressou melhor, digamos, essa linha de atuação. Quando ele diz que qualquer treinador que fosse para o Benfica corria o risco de ser campeão, porque no fundo havia, digamos, essa locomotiva que havia das equipas poderem, no fundo, transportar toda a gente para isso, não é? Mas pronto, mas isso é um tempo que foi, que marcou e faz parte da história do Benfica. Íamos 6 pontos atrás, já estavam a dizer que o Benfica não era campeão, isto e aquilo. Foi um campeonato espetacular, o campeonato 76-77. Comecei a jogar com 6 pontos atrás, ficámos a 9 pontos de avanço. O Benfica, na altura, ganhava títulos atrás de títulos, quer dizer, ganhava 2, ganhava 3, podia estar 1, mas ganhava a seguir mais 2 e mais 3. E eu tive a felicidade também, porque eu penso que o Benfica, a sua grandeza não tem a ver só com o futebol,
tem a ver com tudo e foi também uma grande aprendizagem em termos de vida e vida social, vida desportiva, que me engrandeceu muito também. Há mais histórias para contar naquele ano de 77. Foi o ano que Eusébio jogou contra o Benfica. Tinha regressado das Américas e, ao serviço do Beira-Mar, empatou a 2 com os encarnados. Outro rei, Elvis Presley, morre em agosto, deixando órfãos milhões de fãs por todo o mundo. Da realeza para a presidência, Borges Coutinho deixa à luz depois de 8 anos memoráveis, para dar lugar a Ferreira Queimado. A face do país transforma-se com o regresso dos portugueses de África, com as estimativas a apontar para a entrada de cerca de 500 mil de pessoas. A 16 de maio, a RTP estreia Gabriela, uma produção brasileira que será a primeira de muitas, mesmo muitas telenovelas. A partir dali, o futebol tem um rival de peso no coração dos telespectadores portugueses. Li o livro. Até eu li o livro, umas férias que eu fiz no Funchal, levei o livro depois de ver a novela, porque era de facto, digamos, o início, digamos, de uma coisa que nós nunca tínhamos visto e que se veio a verificar que ainda hoje, digamos, tem sido, digamos, o sucesso da maior parte das televisões. Habemos Papa! De 1977 a 79, o Benfica entra num invulgar jejum de 2 anos sem qualquer título. Para encontrar algo parecido, era preciso recuar 2 décadas. John Mortimer foi o treinador em ambas as épocas, mas é impossível apontar o dedo a um técnico que perdeu um campeonato sem ter perdido nenhum jogo e por mera diferença de golos para o primeiro classificado, e que no ano seguinte viu o título fugir na última jornada e por um só ponto de diferença para o líder. Naqueles 2 anos, o país e o mundo viram nascer o primeiro bebé proveta, eleger o Papa João Paulo II, Eusébio despedir-se dos relevados. Entre nós, Maria de Lourdes Pintacilgo tornou-se a primeira mulher a liderar um governo em Portugal. No Benfica, saúda-se a estreia de João Alves, o Luvas Pretas em agosto de 78, e a de Jorge Gomes, o primeiro futebolista estrangeiro dos encarnados um ano depois. Carlos Manuel, a locomotiva do Barreiro, chegou em setembro seguinte. E como esquecer o dia em que Vítor Batista parou um derby entre Benfica e Sporting para procurar um brinco pelo relevado. Eu estava no Estádio da Luz quando ele marcou um golo ao Sporting e depois fez toda a gente esperar 15 minutos porque perdeu o brinco e andou à procura do brinco no relevado, com os jogadores todos assim e o público em delírio. Tu imaginas, ou uma pessoa pode imaginar, que 70 mil pessoas num estádio à espera que um jogador encontre o brinco que perdeu, pode haver um motim, ou que pode haver uma revolta contra o jogador, ou este tipo nunca mais joga aqui, está a gozar connosco. E foi acho que foram os melhores 15 minutos que passei no Estádio da Luz. O Vítor Batista e lembro-me bem do Vítor Batista jogar, já era crescido. Era um chamado predestinado, era um jogador que fazia golos com uma facilidade inacreditável, e enquanto o futebol se resolver com golos, estes tipos que fazem golos são chamados priceless. Para além disto, tinha todas as características do chamado herói romântico decadente. E há pessoas que gostam de futebol, só do futebol e da bola, não sei o quê, e depois poderá também haver outras pessoas que, por terem lido livros e terem visto filmes, consigam identificar num jogador de futebol mais do que uma simples máquina de jogar a bola. E o Vítor Batista era absolutamente notável, porque estamos a falar de situações ainda antes do 25 de abril, ou logo a seguir. E era de uma irreverência era absolutamente não estereotipável. As Luvas é uma tradição de família. O meu avô foi um grande nome do futebol português. Foi um internacional da década dele, década 20-30. Foi essencialmente, tanto num jogo antes num Portugal-Espanha. Uma fã dele, no hotel, ofereceu-lhe as luvas e pediu-lhe que ele jogasse contra a Espanha com aquelas luvas. E na verdade ele jogou com as luvas e Portugal ganhou pela primeira vez 2-1 à Espanha, e a partir daí as luvas foram trocadas depois por outras, porque mal lhe cabiam nas mãos, digamos que foram o amuleto sempre dele para toda a sua
carreira desportiva. Que no momento que ele morreu, nunca me esquece, fomos jogar a Malveira, os Júniores do Benfica, ganhámos 4-0, foi a minha primeira vez que eu joguei com as Luvas Pretas e também até ao fim da minha carreira nunca mais as larguei. Portanto, esta é a história das Luvas Pretas. O Carlos Manuel era um jogador também que fazia boas transições, era um jogador que tinha uma boa visão, mudava de flanco, portanto, e também era um jogador que se entregava muito também. Era um jogador dentro do campo que dava bastante, ele corria muito, batalhava, recuperava muitas bolas, era um bom recuperador também, mas depois tinha uma boa visão de jogo e ao mesmo tempo também tinha uma técnica de livres, de bolas paradas, que era um bom executante de bolas paradas, e isso eu marquei muitos golos à custa de livres que ele marcava. Nem só de futebol se viveram os anos 70 no Benfica. A secção de basquete venceu 3 taças consecutivas entre 1972 e 74, ganhando depois o campeonato de 74-75. Nessa mesma temporada, a secção de handball triunfou na Liga e no ano seguinte foi o rugby a sagrar-se campeão. A volta a Portugal em bicicleta foi da equipa encarnada em 1974 e 78. Com as vitórias que o Benfica teve, nós temos muita tendência a falar sobre as vitórias só na volta a Portugal e nas vitórias do Porto de Lisboa, mas o ciclismo não se resume a isso. O ciclismo resume-se a provas mais pequenas por etapas, a provas de um dia, a circuitos, a critérios, a provas de outro género e de outras características, e o Benfica teve sempre nelas, deu excelentes vitórias, trouxe para a estrada fundamentalmente uma das grandes virtudes do Benfica como grande clube que foi sempre trazer para a estrada, e no caso particular do ciclismo, muita gente. Se não houvesse Benfica, se não houvesse equipas do Benfica a correrem pelas inúmeras estradas portuguesas, com certeza não havia este carinho que existe pelo ciclismo. O hóquei em patins ganhou o campeonato em 71-72, 73-74 e fechou a década em beleza com a dobradinha em 78-79. Mas a cereja no topo do bolo foi delicadamente colocada por mãos femininas, as Mãos das Marias, a equipa feminina de vôlei do Benfica, que começou a ganhar campeonatos ainda nos anos 60 e só parou em 1975, 9 títulos consecutivos depois. Era as Marias, Madalena Canha, era essa equipa, havia toda também, ganhava tudo. No tempo das Marias havia um jogo uma vez com as russas, que elas vão espetáculo, a miúda, Madalena Canha foi jogar por elas, depois aquilo era melhor do que as próprias russas na altura, aquilo era uma loucura, que não dávamos hipóteses, ganhávamos os campeonatos todos. As Marias duraram esse tempo todo, com jogadores brilhantes, uma delas que era a Madalena Canha, a quem se chamava, como disse há pouco, o Eusébio do voleibol, devido à sua potência de remate. Não sei se o voleibol se diz remate, penso que sim, não é? Mas ela tinha uma presença física admirável, era uma atleta completíssima, a parte de outras, como a Adelaide, que se eu me lembro, a Maria Luísa, a esposa Zé Magalhães, era realmente uma pleia de boas jogadoras e, acima de tudo, com aquela mística do Benfica. Nós chegámos a ter épocas de ganhar 12 títulos numa época, portanto, em todas as provas que nós entrávamos, tínhamos grande habituação de ganhar. O hóquei patins era uma modalidade com uma grande intensidade. Havia grandes equipas de hóquei patins, grandes de equipas e de seleção. Por isso, vivia-se muito o hóquei patins naquela década de 60 e 70, vivia-se também muito o hóquei. Eu recordo-me perfeitamente desse período onde se acompanhava muito algumas das modalidades. Essencialmente, o ciclismo, o hóquei patins e o futebol, fundamentalmente o futebol, mas acompanhava-se tudo. Os anos 70 foram uma década de libertação, de disco, de glam e de punk, de Guerra Fria, de pop art, do Padrinho, de Taxi Driver e da Guerra das Estrelas, da revolução e continuidade. Em Portugal, os primeiros impulsos da democracia ameaçaram fado, futebol e Fátima, a trilogia predileta da ditadura. À mesa do café,
A discussão ideológica roubou espaço à análise futebolística, mas quando assentou a poeira da revolução, o futebol seguiu no centro das paixões nacionais. O Benfica soube reinventar-se depois de 10